Ok. Ó, já tem 9 pessoas olhando. Boa tarde, os companheiros, companheiras. Estamos dando início aqui à nossa live do Sindicato Petroleiro do Rio Grande do Sul. Hoje temos convidado aqui, companheiro assessor do DIEESE, assessor da subseção da Federação Única dos Petroleiros, o Clóvio Omar. Cararini, não é isso, Clóvio Omar? Tem que lembrar de acertar esse nome aí. Ele vai falar um pouco para nós aqui. Estamos aqui aguardando a entrada das pessoas para assistir a live. E vamos dar um tempinho, assim, a gente sempre dá um início aí, uns 10 minutos aí para iniciar aí o processo que está lá nos grupos, lá, vamos ver como é que. O pessoal que está assistindo aí pode compartilhar aí para os amigos aí, para mete bronca aí, sim. Quem quiser assistir aí. Sempre tem gente interessada na questão do petróleo e tal. Ô, Dari, Fala. eu vou passar a primeira página do PowerPoint aqui para ficar ao vivo, só para te ver se ficou bom aí, pode ser? E aí tu me dá Tá um ok. retorno. Opa. Oh, tá legal. Então tá, beleza. Vou voltar então para a transmissão das câmeras e aí é só esperar o pessoal chegar e a gente já tá tudo pronto aqui. Alex, só então, eu agora estou aqui pensando, eu não consigo ver a tela, eu não sei em que lugar da apresentação vai estar, mas aí eu vou falando, segundo slide, terceiro slide. Isso. Eu tô no primeiro slide aqui, quando eu botar, eu vou botar a página de rosto. Aí tu só vai me dizendo qual slide tu quer, eu vou trocando. Eu vou abrir um para mim também aqui, que eu acho que não... Abre outra tela com o Facebook do lado, Ah, silenciada, que dá não, para tocar eu não ficha. tenho, não tenho Tu não Facebook, tem mas Facebook? Ah, não tenho, rapaz. infelizmente, não tive tempo ainda. Mas Tá bom. se eu mudar a tela aqui, não muda para você aí, né? Não. Aqui eu tô fazendo a partir do meu computador. Pode ficar tranquilo aí. Tá, tá. Eu vou falando então no slide 1, 2, 3. Certo. Bem, companheiros e companheiras, estamos aqui iniciando a nossa live do Sindicato Petroleiro do Rio Grande do Sul, nessa sexta-feira, dia 3 de abril, esse momento tão incomum, inusitado, podemos dizer assim, que ninguém entre nós aí passou por uma situação parecida. Estamos tentando utilizar das tecnologias para poder conversar com a categoria e poder trocar ideias, passar informações. Quem quiser perguntar, é só botar a pergunta aí nos comentários do vídeo, certo? E nós vamos ter hoje um convidado
é o Clovelmar Cararini, que é assessor, é um economista. Ele trabalha no DIEESE, trabalha na subseção do DIEESE da FUP, da Federação Única. E então, vai trazer para nós aqui, discutir um pouco da situação do Covid, mas também da questão do preço do petróleo, dos efeitos que isso tem na empresa, até discutir um pouco da questão geopolítica. O pessoal pode perguntar aí qualquer coisa aí que a gente vai, que nós puder responder. Nós tivemos aí nessa semana aí a apresentação que a empresa fez o seu, chamou de projeto de resiliência. Só que, na verdade, para nós é um projeto de ataque aos direitos dos trabalhadores e destruição da empresa. Mas o Clovelmar vai falar um pouco mais ali, imagino, e a gente vai poder debater mais sobre isso na sequência. Então, também já estão passando para outras pessoas aí de fora da categoria, que quiserem fazer perguntas, também está aberto. Aqui, a ideia aqui é conversar com os petroleiros e petroleiras, mas está aberto aí, se o pessoal quiser repassar o link do vídeo aí para a companheirada aí, tá? Não tem problema nenhum, só mandar que a gente vai discutindo e vai debatendo aí as questões. Mais um tempinho aí para nós começar. Quem puder pode dar um retorno, ver se a voz está boa, se o volume está bom. A gente já teve retorno aqui de que o som tá bom, a Rita, Tá bom? o Maia deram retorno aqui, tá bem bom o som, então é só mais questão de pessoal chegando. A gente tá com 20 pessoas ao vivo agora. Só mais um tempinho aí, mais uns 3, 4 minutos aí, a gente começa a apresentação do Clovelmar. A ideia é que o Clovelmar faça a apresentação dele, depois o pessoal pode ir perguntando durante a apresentação, mas a gente deixa ele terminar toda a apresentação e depois ele responde as perguntas especificamente. Acho que assim fica bom, né, Clovelmar? Sim, sim. Tá escutando aí, Clovelmar? Fala aí alguma coisa aí, só para a gente ver como é que tá. Não, pode ser nessa sequência. Eu não vou conseguir acompanhar a live, mas eu consigo, vocês vão perguntando e eu vou respondendo. Ok. Clovelmar está falando direto do Rio de Janeiro. Direto de Vila Isabel. Começou a chover aqui agora. Aqui está um solaço aqui. Teve uma chuva na madrugada, mas agora está tudo aberto aqui. Está uma seca brava aqui no Rio Grande do Sul, Clovelmar. Além, para ajudar ainda, o estado agrícola aqui está sofrendo aí com essa questão da seca e afetando aí os pequenos agricultores. Dá uma confusão.
É isso aí, vamos, acho que já deu, né, Alex? Vamos começar com a apresentação. Então, como já disse, né, estamos hoje aqui com a presença ilustre aí do Clovelmar Cararini, assessor técnico, economista, grande sábio dos debates, que faz parte da subseção do DIESE, que assessora a Federação Única dos Petroleiros, e sempre nos apoia lá. Quem lembra, quem esteve lá, né, durante a greve, ele esteve aqui no Rio Grande do Sul para fez uma apresentação para nós lá, foi bem interessante, o pessoal gostou muito da apresentação, professor. Vamos ver se a gente faz tanto sucesso hoje também, tá bom? Bota no ar aí a apresentação, Alex, e aí tu vai interagindo aí com o Clovelmar, ok? Tá ok. Clover, tu quer falar alguma coisa ou já coloco direto a apresentação para ti? Deixa eu falar rapidinho, aí eu peço que você passe. Tá ok. Pode ser? Pode ser. Eu vou botar aqui a primeira página da apresentação, então, e quando tu quiser passar, tu me avisa e eu vou passando as páginas. Beleza. Tá aí a primeira página aparecendo agora. Posso começar então? Pode começar. Então, primeiro eu queria agradecer o convite do Sindicato do Rio Grande do Sul. Como o Daí já falou, eu tive aí no mês passado e agora, por conta dessa circunstância, não posso sair daqui, mas estou em casa, estou aqui no Rio de Janeiro, mas estou tentando, de alguma maneira, contribuir no debate da categoria e ajudar também o sindicato nas ações sindicais, né? Como o Dari falou, eu sou técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e assessoro, fico numa subseção do DIESE lá na FUP, na Federação Única dos Petroleiros. E tenho acompanhado, junto com a FUP, o debate, nesse momento agora, já há alguns anos, mas nesse momento agora mais, o debate da conjuntura do setor de petróleo e como que a Petrobras, o setor de petróleo, vem adotando medidas para tentar minimizar os efeitos aí da Covid-19, do coronavírus, mas também conviver com esse ambiente de muita instabilidade no preço do barril. Então, eu montei uma apresentação com alguns slides. Depois eu vou passar para vocês também, vocês vão ter uma cópia dessa apresentação, para ter um roteiro para facilitar um pouco a minha fala e também, de alguma maneira, usar alguns gráficos para ajudar no entendimento da conjuntura e das questões centrais que a gente vai discutir. E a Alex pediu a sua ajuda para ir passando para mim os slides. Então, começando, né, a chamar a atenção para o mês de março de 2020. Esse é um mês que, sem dúvida nenhuma, muda a história do mundo, né? Por conta do início aí, principalmente disso, né? Quando do início da pandemia da Covid-19 na China, que se espalhou pelo mundo, daí em diante, o mês de março colocou a gente num cenário de muita instabilidade, e a conjuntura ficou muito rápida, né, eu diria. Então, a ideia dessa apresentação é destacar elementos da conjuntura do setor de petróleo, a partir dessa conjuntura, colocar em xeque as estratégias que a Petrobras vinha adotando como política estratégica da empresa, e, em especial, focar no mês de março, porque, olhando um mês, a gente vai ter a sensação de que passou um ano em apenas um mês, 30 dias. Tudo está só começando, né? Então, para a gente começar, acho que é fundamental olhar alguns elementos da conjuntura internacional. Eu pedi ao Alex para passar o segundo slide, que traz, aqui eu pontuei, tentei escrever, o que seria os principais elementos
para a gente entender o que estava acontecendo no setor de petróleo. E aí são dois grandes movimentos, né? Por um lado, o movimento no setor específico, por conta de um não acordo ou da não prorrogação de um acordo na OPEP, na chamada OPEP+, entre principalmente a Rússia e a Arábia Saudita, que o acordo que eles tinham feito no ano passado de prorrogação ou de redução da produção de petróleo, eles não chegaram a um acordo quando foram renovar, no início de março agora desse ano. Isso fez com que a Arábia Saudita e a Rússia, não chegando a esse acordo, o movimento da OPEP era um movimento de redução da produção. A Rússia não topou essa redução e a Arábia Saudita, para trucar, decidiu aumentar a sua produção e derrubar o preço do barril de petróleo. E aí, nessa conjuntura, nesses debates dessa geopolítica, acho que tem duas questões importantes aqui. Primeiro, uma certa estratégia da Arábia Saudita de tentar disputar com outros países produtores de petróleo, o custo de extração de petróleo, ou seja, se a Arábia Saudita reduz o preço do barril e reduz muito o preço do barril, ela coloca em xeque produções de petróleo, países que produzem petróleo com um custo mais alto. A Rússia tem como uma estratégia nesse cenário, uma posição de manter seu mercado consumidor, principalmente a Europa, por conta do crescimento da produção de shale gas, de oil gas, lá nos Estados Unidos. Então, qual eram as três peças fundamentais desse jogo? Por um lado, os americanos aumentando a sua produção de petróleo e exportando e atendendo alguns países que a Arábia Saudita e Rússia queriam manter o seu fornecimento. A Rússia, no movimento de barrar esse movimento dos Estados Unidos, não topa o acordo, e a Arábia Saudita truca, como eu falei, aumentando a produção e derrubando o preço. Bem, isso acontece no início de março, e aí o preço vem caindo. O preço, para ter uma ideia, em janeiro desse ano estava em $60 o barril, chega a $20 o barril, agora em março, e foi até dia 31 de março. No dia 1º de abril, a Arábia Saudita volta a aumentar a sua produção, e ontem, no dia 2, para mostrar como está dinâmico essa conjuntura, dia 2, o Trump anuncia primeiro uma conversa com as empresas de petróleo americanas, as privadas americanas, e anuncia um possível acordo entre Rússia e Arábia Saudita. E aí o preço volta a subir. Subiu ontem, está subindo hoje, já está perto dos $30, $28 o barril de petróleo. Então, o primeiro elemento da conjuntura para a gente do setor petróleo é o preço do barril, que cai muito, muito. O segundo movimento, que tem a ver também com essa queda do preço, é a pandemia do coronavírus. A China, que é o grande consumidor de petróleo do mundo, sofre muito a partir de janeiro com o coronavírus, isso todo mundo está acompanhando, e cai o consumo chinês. Não só chinês, né? Agora, em março, praticamente em todo o mundo, o consumo de derivados de petróleo está caindo. Isso significa que, automaticamente, há menos compra de petróleo, menos países buscando petróleo, e aí você tem um movimento de queda nos preços. E não é à toa, então, essa estratégia da Rússia e da Arábia Saudita em manter seus mercados. Ou seja, esses dois movimentos de queda do preço do barril e a pandemia, o travamento praticamente total da economia mundial, no mês de março, colocou um desafio importantíssimo para as empresas de petróleo, né? Além disso, acho que mais um elemento importante para a gente perceber é que alguns efeitos já podem ser sentidos.
Um efeito é a instabilidade fortíssima no mercado financeiro. O mercado financeiro do mundo, americano, brasileiro, vários mercados, as empresas de petróleo têm uma participação grande no mercado, né? E quando elas sentem o movimento de queda do preço, as ações, o valor dessas empresas cai. Além disso, essas empresas estão muito endividadas e o mercado financeiro tem bancado essas empresas, principalmente as que têm a produção maior, como as americanas. Então, essa semana, por exemplo, uma empresa americana média de produção de shale gas já anunciou fechamento, porque não consegue produzir a um preço como esse, de 20, e está muito endividado. Então, tinha também uma estratégia de bater no sistema financeiro mundial. Está acontecendo uma queda muito forte nos investimentos das empresas de petróleo. A cada dia saem várias notícias de empresas que vão reduzir os seus investimentos. E há também um movimento de maior atuação do Estado, dos países, né, o Estado bancando e entrando em alguns setores. O governo Trump, por exemplo, dos Estados Unidos, está anunciando medidas de redução ou maior taxação da importação de petróleo para tentar ajudar as suas empresas, as empresas privadas americanas. Tem outros setores da economia na Europa, por exemplo, que a gente está vendo um movimento de estatização ou reestatização de alguns setores, né? A gente sempre fala o seguinte, né? No capitalismo existem dois movimentos. O movimento de socialização dos prejuízos, que é quando as empresas começam a dar prejuízo, o Estado é chamado para atuar, ou o movimento de privatização dos lucros, né? Que aí que era o movimento anterior, quando as empresas estavam ganhando, o mundo estava crescendo, as empresas ganhando, e aí abrem mão do Estado. Então, para fechar essa conjuntura de fora para cá, é o seguinte, dois elementos que vão impactar diretamente e vão testar a estratégia adotada pela Petrobras nos últimos anos. A queda do preço do barril e o travamento da economia mundial com a pandemia do coronavírus. Vou pedir, Alex, para você passar para o próximo slide, que ele mostra para a gente um exemplo e um debate que está colocado agora em relação ao enfrentamento que a Petrobras está fazendo, né? Ela vai ter que enfrentar. A Petrobras tomou uma estratégia de reduzir o tamanho da empresa no sentido de atuação em alguns setores. Essa era uma empresa que atuava, como se falava, do poço ao posto, né? É uma empresa chamada integrada. E ela, a partir de 2016, tomou a decisão de focar sua produção no pré-sal, no campo de petróleo e no pré-sal. Bem, nesse movimento de queda do preço do barril, coloca uma questão para ela. Se vocês olharem aqui nesse slide, no lado esquerdo, tem, a partir do plano de negócio da empresa, uma informação que é importante. Ela está dizendo que o preço para produzir petróleo no pré-sal é cerca de $21 por barril, e o preço no restante dos campos de produção de petróleo é cerca de $25 o barril. Bem, como é que faz uma empresa agora que vai ter que trabalhar com preço a $20 o barril, ou abaixo disso? Então, essa é uma questão que mostra que aquela estratégia de continuar ou entrar, ficar apenas num setor, que é o de IP, e apenas no campo, que são os campos do pré-sal, é equivocada, porque quando o preço cai muito, você coloca em risco a sua produção. Segundo elemento, segundo a própria empresa, para ela continuar a aumentar a sua produção ou desenvolver novos campos no pré-sal, o preço teria que estar entre $35 e $45 barril. Está longe disso agora. Então, coloca em risco a estratégia de produção do pré-sal. Se não me engano, essa é a estratégia da Arábia Saudita, por exemplo, de alguma maneira paralisar a produção de petróleo em campos mais caros, né? Segunda pergunta que pode fazer aqui ainda nesse gráfico ela vai continuar vendendo campos de petróleo, né? Principalmente campos como ela já estava vendendo campos do pré-sal. Ela tomou como decisão reduzir
em 200 mil barris diários a sua produção, principalmente em campos de petróleo de terra, no Nordeste, em águas rasas no Nordeste, também aqui na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Vai fazer menos intervenções nos poços, ou seja, nesse curto prazo agora, desse ano 2020, a Petrobras vai reduzir a sua produção e também vai reduzir os investimentos. Tomou a decisão de reduzir em 29% os investimentos que ela faria em 2020. Esse gráfico aqui à direita mostra o volume de investimentos em dólar que a empresa fez de 2013 até agora, 2019, e a expectativa para 2020. Né? Então, é uma queda de 82% quando eu comparo com 2013. Então, assim, primeira pergunta, dada a conjuntura para a Petrobras, e a primeira prova é ficar apenas na produção de petróleo e apenas em poucos campos, mesmo que sejam super rentáveis, não é uma estratégia muito positiva quando o preço cai muito. O próximo slide, Alex, por favor, mostra um segundo desafio colocado nessa conjuntura. A Petrobras tomou como estratégia aumentar a sua exportação de óleo cru. Ela, no gráfico aqui à direita, mostra, em barras azuis, à direita mostra que em 2019 ela exportou 536 mil barris de petróleo por dia. 70% dessa exportação desse ano foi para a China e 10% para os Estados Unidos. O que a gente percebeu? É uma empresa que está reduzindo a sua produção, a carga das refinarias, para aumentar a sua exportação de óleo cru. E, cada vez mais, focando a sua exportação em poucos países. Imagine, 70% do que ela exportou foi para um país só, foi para a China. Isso até dezembro de 2019. Janeiro, fevereiro desse ano, a China parou praticamente. Né? O gráfico do lado, à esquerda, mostra 3 informações. Em azul, a barra em azul, a produção de petróleo. A barra em vermelho, a produção, a utilização, né? A produção de derivados de petróleo, ou seja, se vocês perceberem, fica claro que ela aumenta a produção de petróleo e cai, reduz a produção de refinados a partir de 2015, principalmente. E a linha verde mostra a utilização das refinarias. Termina 2019, por exemplo, em 77% da utilização do seu parque de refino. Notícias de ontem mostram que ela utilizou apenas 60% do parque de refino agora no mês de março. Então, assim, esse é um segundo debate. Essa estratégia de continuar exportando óleo cru nesse cenário de um mundo parado e o preço baixo faz sentido? Terceira questão, pedi ao Alex para passar novamente o próximo slide, é um debate que acho que interessa muito aqui a categoria petroleira aqui do Rio Grande do Sul, que é o debate sobre o que fazer com as refinarias. A empresa tomou a decisão de vender refinarias. Ela anunciou a venda de 8 refinarias, isso é metade do seu parque de refino nacional. A Refap aí do Rio Grande do Sul é uma dessas refinarias, e aí agora esse cenário de instabilidade que a gente está vivendo coloca em xeque também esse movimento de venda de refinaria. Esse gráfico aqui embaixo mostra o seguinte: toda vez que o preço do barril de petróleo, que é a linha, sobe, o setor de EIP, de produção de petróleo, que são as barras escuras, azuis aqui, crescem, ganham, tem um lucro operacional maior. E o refino tem prejuízo, ou um lucro menor. E toda vez que o preço do barril cai, o refino é que tem um lucro maior. Ou seja, porque é claro isso, né? Você produz petróleo e vende muito barato. Então é muito melhor você produzir o petróleo, refinar, agregar valor a esse produto e vender no mercado consumidor próximo. Então, muito mais sentido, quando o preço cai, as refinarias. E aí, a estratégia da Petrobras faz sentido vender refinarias?
dentro desse debate ainda, acho que tem que ser discutido. No caso das refinarias brasileiras, para a Petrobras, elas são importantíssimas como fonte de renda, né, de faturamento, porque elas estão dentro dos centros urbanos, das maiores cidades do Brasil tem refinarias dentro delas, e a produção de petróleo está muito perto. O custo de você transportar o petróleo até a refinaria é muito baixo. Então, assim, e além disso, o Brasil é um dos 10 maiores mercados consumidores de derivados. Abrir mão das refinarias é um erro já era um erro no cenário anterior. Nesse agora, então, de baixa do preço, não faz nenhum sentido, né? Então, esse é um terceiro elemento que traz aqui da conjuntura uma dificuldade para a empresa, porque ela está tomando decisões equivocadas. Além disso, o próximo slide, Alex, por favor, mostra um outro debate, eu vou passar rápido por ele, mas fica para depois vocês usarem, sobre essa estratégia, o efeito do câmbio, do aumento do preço do dólar para essa empresa. Essa empresa muito endividada, ela tem, se a gente olhar aqui em gráfico de linhas, à esquerda, cerca de 63 bilhões de dívida, quando eu olho em dólar, né? E 80% dessa dívida, grande parte dela, é em dólar. Então, toda vez que o dólar sobe, essa empresa vai ter que, como o faturamento dela é em reais, ela tem que conseguir mais reais, a dívida dela em reais aumenta muito mais do que a dívida em dólar. Então, o movimento de aumento do dólar agora, que a gente está vivendo, 5, 5,20, 5,30, também coloca a estratégia dela de reduzir dívida em xeque. E o gráfico de barras do lado mostra que o volume de recursos, aí em 2019, 124, quase 125 bilhões de reais que essa empresa pagou com juros e amortização da sua dívida. Então, assim, o preço baixo do barril, a dificuldade de vender derivados ou petróleo, exportar, e o câmbio subindo, coloca essa empresa numa situação muito difícil, porque essa sua estratégia adotada até aqui é equivocada. O outro elemento, Alex, por favor, o próximo slide, o sétimo, mostra a quinta contradição, vou chamar assim, dessa estratégia da Petrobras, né, colocada em xeque agora, que é a redução do número de trabalhadores. Ela já vinha fazendo uma redução de gasto com o pessoal muito forte, gasto com os trabalhadores, mas aqui eu trouxe o dado do número de trabalhadores. O gráfico à esquerda, em barra, mostra o número de trabalhadores terceirizados, em azul, cai 71% de 2013 para cá, e os primeirizados, em verde, os próprios do sistema Petrobras, caem 33%, ou seja, ela sai de 80 mil trabalhadores, 86 mil trabalhadores, e chega hoje a 58 mil trabalhadores. E do lado, o gráfico do lado mostra esse movimento a partir dos PIDVs, os planos de demissão voluntária, que já tem aqui até 2019, cerca de quase 18 mil trabalhadores saíram em PIDVs dessa empresa. Então, assim, esse movimento de redução do número de trabalhadores nesse momento agora é muito ruim também, porque são trabalhadores que têm uma idade maior e acabam sendo mais experientes, né? Então, ela está perdendo mão de obra e mão de obra qualificada. Esses movimentos que eu mostrei para vocês, do preço, o efeito do preço sobre a produção de petróleo, o efeito disso a partir da estratégia de exportação, a estratégia que ela está adotando de vender as refinarias, a dívida e os trabalhadores, para a gente fica claro, a gente já vem batendo isso na FUP há um bom tempo, fica claro que essas estratégias adotadas pela empresa estavam muito equivocadas e, nesse cenário agora, coloca a empresa numa situação muito pior. Aí a pergunta que a gente teria que fazer é o seguinte, bem, dado que ela se equivocou ou errou a sua estratégia, por que ela não volta atrás e faz um movimento de aí sim, voltar a ser uma empresa estatal, atuar como empresa estatal,
voltar a atuar como uma empresa integrada para minimizar os efeitos dessa crise, que não é uma crise simples. Bem, quando a gente vai olhar isso, e já estou finalizando, quando a gente vai olhar isso a partir de alguns elementos, a gente percebe que isso não acontece, né? Próximo slide, Alex, por favor. A gente fez uma pesquisa agora, há 15 dias atrás, e isso está disponível no site do Diese, uma nota técnica que a gente divulgou, que a gente foi olhar qual era o movimento que as empresas de petróleo, as grandes empresas de petróleo no mundo, estão fazendo em relação à pandemia do Covid-19, do coronavírus. Essa tabela aqui à esquerda, depois vocês podem olhar também a nota técnica com calma, traz aqui o que aconteceu, o que as empresas estão adotando para cada um dos setores, setor administrativo, refinaria, exploração e produção de petróleo, mas eu quero falar rapidamente de um resumo que a gente pode apontar aqui. Primeiro, o que a Petrobras está fazendo é muito parecido com as empresas privadas de petróleo no mundo, diferente das estatais, que têm uma atuação, uma maior preocupação com os trabalhadores, de expor os trabalhadores ao risco. A Petrobras não está fazendo isso, ela está atuando como uma empresa privada nesse sentido, está expondo mais os trabalhadores, e continua com a sua estratégia pública de aumentar a sua produção, agora anunciou reduzir, mas de uma maneira manter a sua produção de petróleo e refinado e continuar pagando dividendos para os seus acionistas. Então, é diferente do movimento que está fazendo empresas estatais, tentando, nesse momento, atuar como uma empresa para ajudar a economia, para ajudar os trabalhadores no caso disso, né? E segundo movimento, que a gente também percebeu, diferente das outras empresas de petróleo, a Petrobras está aproveitando esse momento da pandemia do coronavírus para poder implementar medidas, redução de gastos com os trabalhadores, diferente do que as outras empresas também estão fazendo, né? Então, para isso, próximo slide, Alex, e o penúltimo já, mostra, também eu vou deixar com vocês, depois vocês vão olhar com calma, a categoria já conhece essas medidas, mas mostra aqui uma série de movimentos que a empresa adotou no dia 26 de março e no dia 1º de abril agora, várias medidas no sentido de reduzir gastos com o pessoal e reduzir os efeitos da conjuntura de março, né? Que é do preço e da pandemia. Muitos movimentos aqui, medidas são adotadas a partir da queda do preço e não da pandemia, né? Diria que tem poucas ações aqui que tem a ver com, de certa maneira, com a tentativa de preservar os trabalhadores. Pelo contrário, a tentativa que é clara é reduzir custo para o pessoal. E aí ela fez dois movimentos. Um movimento de reduzir custos de forma temporária, ou seja, eu não pago agora como hora extra, fundo de garantia, férias, eu não pago agora, mas eu pago depois, lá na frente, passado aí os 3, 4 meses de pandemia, eu volto a pagar, e aí todas as medidas que ela adotou, por exemplo, com a alta gestão da empresa, redução de 30% da remuneração, por exemplo, tem a ver com isso. Eu não pago agora, mas pago depois. E, por fim, ela acabou tomando decisões que, essas sim, vão reduzir agora, nesse instante, e para sempre, talvez, a remuneração dos trabalhadores. Cerca de 3.200 trabalhadores podem sofrer a mudança do regime de trabalho. Trabalhadores que estão no turno ou sob aviso vão ser agora levados, se aquela unidade parar, são levados para o regime administrativo da empresa. Então, há uma redução de adicionais que o Estado tem, perde. E, segundo movimento, é uma redução para todos os trabalhadores do regime administrativo, aí são cerca de 21 mil trabalhadores, de redução de 25% da remuneração e redução de 8 para 6 horas diárias. E aí, para além disso, o movimento de punição e demissões de alguns trabalhadores que estavam na greve, agora a greve de fevereiro, que a categoria fez,
e uma série de descumprimentos do acordo coletivo e não negociação com os sindicatos, né? E depois o Dari pode aprofundar mais esse debate aqui. Mas aqui eu queria chamar a atenção para duas coisas. A empresa claramente está aproveitando o momento, nesse mês de março, dessa conjuntura de queda do preço do barril e do coronavírus, para poder implementar medidas que vão reduzir direitos e reduzir a remuneração dos trabalhadores. Essa é uma questão central. A segunda, chamar a atenção para que tanto o coronavírus quanto a conjuntura do preço do barril são movimentos, eu diria, que vão passar. Daqui a pouco, ainda esse ano, tanto o acordo entre Rússia e Arábia Saudita pode acontecer e o preço pode voltar a subir, chegar a 40, 50, sei lá, pode subir o preço novamente, quanto a pandemia que vai passar e o mundo vai voltar a funcionar de novo, vai voltar a consumir petróleo novamente, esses movimentos são temporários. Então, também não justifica a empresa adotar medidas de redução de custos com os trabalhadores, cortar a remuneração dos trabalhadores de forma permanente. Para finalizar, o último slide traz um resumo do que eu falei aqui, né, que essas escolhas feitas a partir de 2016 por essa empresa estavam sendo equivocadas e agora essa conjuntura deixou claro os erros dessa empresa, dessa estratégia. Ela, de alguma maneira, não garante a segurança dos trabalhadores. Os terceirizados estão colocados diretamente com risco de contágio, os terceirizados também. Ela não está cumprindo seu papel estatal aqui, que é ajudar, de certa maneira, a população brasileira nesse momento difícil. Ela poderia, com os estoques cheios das refinarias, ela poderia fornecer derivados com preço menor, ou ela poderia, por exemplo, fornecer de graça mesmo combustíveis às ambulâncias, aos equipamentos de saúde, para poder, nesse momento de pandemia, ajudar a população. O que a gente percebe é o contrário. Nesse ponto, por exemplo, chamar a atenção para uma fala ontem, é pública isso, uma fala ontem do presidente da empresa, numa entrevista da XP Investimentos, que diz, primeiro, para a população não se alarmar com a falta de gás. Segundo ele, o GLP não vai faltar no Brasil. Por quê? Porque eles tomaram a decisão de reduzir a carga das refinarias e aumentar a importação de GLP. Já chegou um navio da Argentina, de GLP, e tem mais 2 navios para chegar, e são cerca de 5 milhões de botijão de gás, né, de 13 quilos, que o Brasil está importando da Argentina. Ou seja, continua com a estratégia de reduzir a carga das refinarias e de importar derivados, penalizando ainda mais a população e os trabalhadores, porque a população acaba pagando o preço do frete, por exemplo, a mais nesse gás. Isso é um exemplo dessa atual gestão. Acho que a gente precisa discutir essa agenda privatista da empresa. Não faz sentido vender ativos num momento como esse, e ainda mais agora, com essa crise, mas também mostra que isso fique claro para ela que essa estratégia de focar apenas um setor é muito ruim. Agora a gente sente muita falta de um controle estatal da BR, distribuidora, por exemplo, os postos da BR poderiam ajudar o país, não podem, porque agora são privados, foram vendidos, né? Ela está aproveitando esse momento de crise, e aí, por fim, uma tabela que a gente construiu hoje para mostrar o seguinte: ela está tentando reduzir, e aí é uma proposta que a gente está fazendo também, para colocar o debate. Ela está quer reduzir em 2,4 bilhões o custo com o pessoal, gasto com os trabalhadores, como eu mostrei mais cedo. Agora, se a gente pensar que ela pode fazer 3 movimentos agora esse ano e reduzir em 4,4 bilhões, ou seja, um volume 2 bilhões maior do que o que ela quer reduzir com o pessoal. Se ela, por exemplo, suspender o pagamento da remuneração variável dos trabalhadores, a chamada PPP, são 2,7 bilhões, ela poderia suspender o pagamento dessa remuneração variável. Depois pode falar sobre isso, mas tem uma série de problemas dessa remuneração.
ela poderia suspender o restante, o que falta de pagamento de dividendos aos seus acionistas. Isso aqui é um absurdo. Essa empresa teve 40 bi de lucro. Ela vai pagar 10,7 bilhões de dividendos, já pagou 9 bilhões, e agora, no dia 7 de fevereiro, ela pagou 5 bilhões de dividendos aos acionistas, ainda falta 1,7 bi. Poderia não pagar esse 1,7 bi, e poderia também não reajustar a remuneração da alta gestão da empresa, né? Ela agora, na Assembleia, está propondo um reajuste, aumentando em 9 milhões o valor anual, de gasto anual, com a remuneração da alta gestão, da direção, do presidente, do conselho de administração. No total, isso daria 4,4 bilhões de reais, se ela adotar essas 3 medidas, isso não punindo, nesse caso, os trabalhadores com uma mudança de jornada, mudança de regime e também com a redução de salários. É isso, acho que a ideia, e acabou a apresentação, acho que a ideia depois a gente pode passar para vocês a apresentação, mas a ideia central é essa. Essa empresa é uma empresa que estava com uma estratégia muito equivocada no setor de petróleo. Quando veio as duas crises somadas, crise do coronavírus, redução do consumo e queda do preço do barril, colocou rapidamente em xeque essa estratégia. E para sair disso, ela ainda propõe custo nas costas dos trabalhadores, né? Eu fico aqui e aí fico à disposição para o debate. Ok, obrigado, Covemar. Muito interessante a tua abordagem, a tua apresentação. Cobriu bastante questões. Acho que esse teu último slide que tu fez aí foi bem impactante aí para os trabalhadores que estão sofrendo esse ataque direto que a empresa propôs essa semana. Só a questão dos dividendos é 1,7 bi. Olha que beleza. Se tu vai economizar 2,4, por que tu vai pagar dividendos? Por que tu vai sacanear tanto a sua equipe? E tem a questão também que a gente tem uma notícia que a empresa pretende revisar os contratos dos terceirizados, e a gente sabe o que significa isso, né? Ao reduzir os pagamentos, vai impactar em desemprego. Acho que fica muito patente, né, que o papel nocivo que a gestão neoliberal e privatista do Castelo Branco estão fazendo com a empresa. E nesse momento que nós vamos, até pensando depois também, acho que podia falar um pouco sobre isso, programar, no pós-pandemia, o papel que a Petrobras teria sobre isso. Eu queria que se tu pudesse falar um pouco mais também da questão da VR distribuidora, aí como é que poderia usar ela como instrumento de aprofundar um pouco sobre essa questão. Aproveitar que o pessoal está meio tímido hoje, que tem uma pergunta que a gente recebeu durante a semana, que se o Paulo Guedes e o Castelo Branco não poderiam utilizar toda essa questão do custo do petróleo e da pandemia aí para, na verdade, acelerar aí o processo de privatizações, para justificar, inclusive, o valor de dinheiro que eles vão botar na economia para tentar salvar a economia. Se tu pudesse falar um pouco sobre essas 3 questões que eu comentei, assim, o pós-pandemia, o papel que a Petrobras poderia ter, trabalhar um pouco com a questão da BR e ver essa história aí do risco aí que pode ser, usar a desculpa aí para acelerar as privatizações. Pessoal, quem tiver pergunta, só entrar do lado aqui e tem ali os comentários, escreva ali nos comentários, ali, tá bem, várias questões foram colocadas aí pelo Clovemar, com certeza, apesar de ele ter feito uma apresentação
brilhante, como sempre, clara, né? Só não foi concisa, mas foi clara. E falando sobre vários aspectos, eu acho que sempre tem alguma, aproveitar essa oportunidade aí, conversar com o Cleomar. Toca aí, responde as minhas questões que eu levantei, Cleomar, faz favor. Acho que você levantou 4 questões. A dos terceirizados também é importante. É isso. Em 2015, foi o último movimento que essa empresa fez de redução dos contratos, de renovação dos contratos. E a gente acompanha também o setor privado que presta serviço para a Petrobras percebe isso. Toda vez que ela chama para renegociar os contratos, as empresas estão prestando serviço, o que elas fazem é reduzir custos com o pessoal. Sempre, sempre. Então, é um péssimo negócio. E aí, para quem falava em corrupção, então, esse setor de terceirizado é um maná de corrupção. E o que você mais percebe ali é a entrada de empresas, de quase as chamadas gatas, né? Elas entram, ganham o contrato, começam a trabalhar e daqui a pouco para de pagar os trabalhadores e a Petrobras não faz nada. Então, você tem razão, vai agravar ainda mais a situação dos terceirizados nesse momento agora. Isso não é hora de chamar empresa para renegociar contrato, claro, não é hora disso. A gente está vivendo um momento muito instável, né? O pós-pandemia, é isso que eu falei, vai passar a pandemia. A China já dá sinais de que volta a consumir mais petróleo, um pouquinho mais, né? volta a consumir. Não tenho dúvida que em setembro, outubro, por aí, a gente vai voltar a consumir, a gente vai sair de casa, vai botar o carro na rua. Os dados que a gente tem de março mostram que queda de QAV, que é o de aviação, foi muito forte, muito forte. Claro, os aviões estão no chão, não estão voando, então não tem venda. A gasolina caiu 60%, o consumo em um mês de gasolina. O diesel caiu um pouco menos que isso, mas caiu também, que ainda está circulando caminhão, menos ônibus, caminhão ainda está circulando. E cresceu muito o consumo de GLP, porque as pessoas estão mais tempo em casa, então isso era natural. E, por outro lado, a Petrobras está com seus estoques cheios, porque ela, desde a greve, ela já vinha enchendo os estoques para abastecer o mercado, e veio agora, janeiro, fevereiro, o consumo já vinha em queda também de derivados. Então, nesse momento, a queda do preço e a pandemia pega a Petrobras com os estoques cheios. E não tem ninguém para comprar. Então, esse é um dilema que a empresa está vivendo. Agora, é isso. Se ela, nesse momento, para passar essa fase, porque vai passar, uma saída é você criar mecanismos para você retirar um pouco esse estoque, atuar como estatal, tentar ajudar a população a sair do estoque, reduzindo o preço do mercado nacional, e se preparar para, quando passar a pandemia, continuar vendendo, porque o consumo vai aumentar. A BR distribuidora faz falta nesse cenário, porque, como falei, de cenário de queda de preço, queda, né, de consumo, a BR poderia entrar atuando para poder fornecer preço menor. A gente, quando olha o preço da refinaria do derivado, teve queda de, por exemplo, 10. Quando a gente vai olhar na ponta a venda nos postos, o preço cai, quando cai 2%, 3%, ou seja, a queda não chega diretamente ao consumidor. Por quê? Porque tem no meio aqui, e os postos são fundamentais, fontes de aumento de ganho de especulação em cima do consumidor. Então, assim, a BR era fundamental para ajudar nesse debate e redução de preço, né? Isso é uma coisa, queria explorar um pouco isso, Clovemar, porque assim, o primeiro movimento que teve da Petrobras foi de acabar com sua rede de postos, né? Depois, e a BR, só para dar um exemplo aqui, a BR distribuidora aqui no Rio Grande do Sul, ela está comprando gasolina do polo petroquímico, em vez de comprar da Refap, que virou uma empresa privada, né? Ela procura comprar, como a gasolina do polo, ela é um subproduto do processo do polo,
Então ela tem um custo maior, já está meio que amortizado pelos outros produtos, ela tem um custo menor. Então a Refap está atolando de gasolina e a BR Distribuidora comprando gasolina e o preço na saída não é repassado da forma como a gente vê. Então é bem interessante agora a gente ter esse momento para avaliar aí o resultado da política que foi implementada na empresa e no país. Esse é o resumo central, acho, do nosso debate aqui é esse. Como essa crise botou a nu o rei, né? O rei está nu. Ficou claro para a gente. Você falou uma coisa que faz sentido de pensar. O consumidor perde duas vezes nesse movimento que você está citando no Rio Grande do Sul. Ele perde porque o preço poderia ser menor para ele. Beleza, a BR está comprando mais barato e está vendendo mais barato, mas não é verdade. Então ele perde porque paga mais caro agora. E ele perde depois, no médio e longo prazo, porque ele pode travar a Refap. E quando o preço mudar, a Refap pode deixar de ser uma unidade que vai estar abastecendo a região, a cidade de Porto Alegre. Então tem esse efeito também de médio prazo. Agora, para fechar as suas questões, Ari, sobre privatização, é muito possível que Paulo Guedes e Castelo Branco estejam pensando isso. Eles dizem abertamente que não querem privatizar a Petrobras, as empresas estatais. Eles dizem abertamente que estão fazendo isso, né? Estão mudando a lei trabalhista. O Diese está cheio de nota técnica, vocês podem lá procurar no site, que mostram todas as medidas que o governo vem adotando agora recentemente, são no sentido de reduzir custos com o trabalho e penalizar o trabalhador, além do risco de ser contaminado, ainda vai ser penalizado com menos salário ou desemprego, né? Então, é isso. A estratégia dos caras é o tempo todo reduzir o papel do Estado, a atuação do Estado, o privado para eles é o que funciona melhor, e segundo, como é que eu tiro do ponto mais fraco da corda? Eu tiro dos trabalhadores, né? Então, você tem razão. E como é que está internacionalmente essa questão aí dos direitos trabalhistas aí pode explicar um pouco aí, trabalhar um pouco essa questão de como é que os outros governos de outros países estão pensando essas questões, só para... Eu até sei, mas sabe que o pessoal que está assistindo... E tem uma pergunta aqui do meu camarada Joca Guevara dos Correios, aí, que veio aqui pela minha conta pessoal aqui, sobre a questão da tributação das grandes fortunas. Se puder falar um pouco sobre isso ajudaria aí no processo que nós estamos de trabalhar um pouco isso. Pessoal, é o seguinte, o tempo aí que nós temos com o Velmar está se encerrando aí. Temos mais uns 20 minutos com ele, então quem tem alguma pergunta sobre a apresentação ou sobre outros assuntos que a gente falou aqui com ele, vamos aproveitar aí que o Clovel Marvel com certeza vai trazer informações interessantes para nós. Toca a ficha, Clovel Marvel. Vamos pelas questões. A primeira é sobre os trabalhadores no mundo, né? Primeiro é chamar atenção para... Depende muito de cada país, né? Uma série de movimentos. Alguns chamam mais atenção por uma maior proteção aos trabalhadores, outros não. Outros acabam expondo os trabalhadores. O que a gente percebe olhando, o Diese fez uma nota técnica sobre isso até, é que o primeiro movimento dos países é de tentar preservar os trabalhadores, não colocá-los em situação de risco. Esse é o primeiro movimento. Agora, é esse mais claro. E, para isso, precisa tirá-los da rua. Tirá-los do local de trabalho, levar para casa e manter-os, né? Já tem um tempo que alguns países já vinham discutindo até a questão da renda mínima, porque era uma saída já... A Revolução 4.0, a indústria 4.0 já apontava para isso. Você tem uma menor participação de ter um desemprego maior no mundo, e isso faz com que você precise gerar uma renda mínima para a população viver. Até por conta do avanço da tecnologia, a robotização, e por aí vai. Você tira o homem e coloca a máquina. Você precisa manter a renda desse homem.
alguns países, a França, por exemplo, está bancando, né, de certa maneira, a manutenção do emprego, porque, na verdade, sabe que está bancando renda. Né? É outra loucura desses liberais não entender que o próprio trabalhador da sua empresa é quem compra da sua empresa. Né? Então, os caras não pensam assim, eles esquecem isso. O cara do madeiro se esquece de que o trabalhador ele come no madeiro, né? Pode comprar dele também. Então, isso é um ponto. E sobre a questão da tributação de grandes fortunas, esse é um debate que a gente tem que fazer mesmo, assim, tem que estar tudo lembrando, uma boa lembrança. É fundamental a gente, nesse momento agora, ficar mais claro que o que a gente percebe é que, e tem que discutir isso, né, as grandes fortunas, o problema é que a saída colocada pelo mercado é a saída de Estado. Agora o Estado é chamado para entrar, para que não mexa no meu lucro e não mexa na minha renda. Mexe o Estado. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Assim. Após 2008, algumas pessoas achavam que agora o capitalismo caiu e agora... Não, piorou, veio pior. A gente corre o risco do próximo capitalismo pós-Covid-19 ele ser um capitalismo ainda mais agressivo em relação aos trabalhadores e mais concentrador ainda. E aí esse debate da tributação da renda das grandes fortunas é fundamental para a gente acumular, para tentar ganhar o debate mais à frente. Ok, Romário. Acho que uma outra coisa que tu podia comentar aqui que eu me lembrei agora é essa história que o governo federal foi rápido para socorrer os bancos. Segundo as contas, está passando 1,2 trilhão de reais, é esse número que eu li, para os bancos. Mas agora, para entregar aí os R$ 600 para o povo pobre, aí está uma dificuldade isso. Eu vi alguma conta que fecharia em torno de 20 bi isso, se fosse passado para as pessoas, mas não tenho certeza desse valor. O que eu tenho é assim, que é noticiado, né, a questão dos bancos. Queria que tu pudesse comentar um pouco isso, se isso é realmente necessário, o que é que está por trás disso, porque a impressão que a gente tem, assim, sem muito conhecimento, é que não é muito certo isso. Eu vou puxar esse ponto, Dari, para um lado que eu consiga dialogar mais, que é pensar um pouco o papel das empresas estatais. Né? Acho que ajuda mais a gente a pensar assim. Porque todo um debate político aqui de que o sistema financeiro e os bancos já controlam politicamente os países há um bom tempo. O sistema financeiro já controla as economias do mundo há um bom tempo. Então, politicamente, a resposta é claro, eles que controlam, eles vão primeiro pegar a parte deles e o resto que se expor. Eu queria pensar o seguinte, qual é o papel de uma empresa estatal? O papel dos bancos públicos nesse momento? Acho que isso é fundamental. Como é que o governo controlando, o Estado controlando um banco público ou uma empresa estatal como a Petrobras, a Eletrobras, como é que esse governo utiliza essas ferramentas para atuar, para minimizar os efeitos dessa conjuntura? Essa acho que é a pergunta central. E aí, deixa os bancos privados virem acompanhando, disputarem, como eles querem, o chamado mercado. Porque faz muito mais sentido. O governo dá a estratégia. Agora, por exemplo, o governo vai dar o socorro, beleza. E depois, quando passar a pandemia, o governo sai e volta tudo ao que era antes. Ou seja, os privados não perdem nunca. Então não faz sentido isso. A população não faz sentido sofrer várias vezes o tempo todo. Nada mais justo que agora que você atue nos bancos públicos, financiando a custo baixíssimo, porque a gente sabe que agora é fundamental que a renda gerada pelo trabalho volte ao trabalho, não faz sentido agora ir para os bancos, mas também você possa usar as empresas estatais. Né? Pega as empresas estatais e coloca as empresas para funcionar.
o Brasil é um dos grandes países do mundo, tem uma capacidade de energia, de alimento imensa, assim, e tem uma população muito grande. Não faz muito sentido, nesse momento, a gente tocar a nossa economia a partir de políticas internacionais, de interesses internacionais. Não faz nenhum sentido. Esse é um erro muito absurdo. Assim. Ok, Clovemar, não sei se tu conhece, está muito claro, pelo menos para mim, que se o governo não tivesse uma opção ideológica, eu estou aprendendo sobre um conceito novo que eu não conhecia, que é o conceito da necropolítica. É o papel que o Estado toma de decidir quem vive e quem morre, e como isso é orientado por outras questões, como racismo, como preconceitos em geral. Então, digamos que tive uma aula sobre isso na universidade, agora estou tendo uma aula prática, né, pelas políticas que a gente está assistindo ser implementadas pelo governo federal e que são repercutidas pela Petrobras, né, pela Petrobras. Essa orientação que teve da Petrobras de dizer para as empresas contratadas que se elas não trabalhassem e não prestassem o serviço contratado, elas não iriam receber, fez com que milhares de trabalhadores em todo o país que estavam em casa fossem obrigados a virem fazer serviços extremamente importantes, como cortar grama, como pintar linha, como pintar prédio, certo? Como pintar tubovia. Certo? É uma coisa assim, chega, olha, é indignante essa gestão da empresa da Petrobras. Então, que eles estão determinando o seguinte, que cada unidade da Petrobras será um polo de distribuição do Golcovite. É isso. É isso. É isso que eles estão fazendo. E aí já tivemos a primeira morte confirmada aí no sistema, foi ontem, o companheiro lá do Amazonas, trabalhador lá ele era professor da universidade, né, e era trabalhador de uma termoelétrica lá. E foi 47 anos ele morreu. E bem, infelizmente, apesar de todo o esforço que o movimento sindical tem feito de tentar, mas a gestão da empresa é criminosa. Ela está aplicando a necropolítica dentro da... Olha que lindo. Obriga os trabalhadores contratados a irem trabalhar, obriga outros trabalhadores a irem trabalhar, vão criar uma possibilidade de contaminação grande. Enquanto isso, propõem aumentar aí o bônus do seu Castelo Branco e da direção em 3 vezes. Então, não sei se tu conhece esse conceito aí, para mim é novo, mas eu sei que é meio antiguinho aí, de um sociólogo, Achille Mbemba, se não me engano o nome dele é esse. Mas é bem isso que nós estamos passando. E já vou te pedir, Clovemar, aí, que não tem mais nenhuma pergunta aqui, tu fazer as tuas considerações finais. Já te agradeço em nome aí da direção do Sindicato Petroleiro do Rio Grande do Sul, como sempre foi muito rico aí o debate contigo, a apresentação que tu fez. E tu puder já fazer tuas considerações e te liberar aí, que hoje é sexta-feira e com certeza não tem jogo do Botafogo, né, mas fazer o quê? Também não tem do Inter, né, então aí, nem do Grêmio, Alex, só para tu não ficar, aqui a gente tem que falar dos dois, senão grenaliza tudo, sabe como é que é. Um abraço aí, Clovemar. Valeu, Dari. Não tem jogo do Botafogo, ainda bem, né, eu tô gostando desse título. Tava ruim assistir o jogo do Botafogo, tá em crise, já tava há um outro tempo já. Eu não conheço bem o conceito da necropolítica, mas também já ouvi falar, assim, já li gente que falou sobre esse conceito. Eu acho que, assim, é muito ruim mesmo, Dari, ver a que ponto a gente chega nesse modelo, né, desse sistema que a gente está vivendo agora, no sistema capitalista. Né? Que ponto a gente chegou
das empresas, por nada, colocarem os trabalhadores e outras pessoas em risco. Assim. É um absurdo. Eu acho, se não me engano, a capa do Le Monde de hoje, de ontem, que fala o especial do coronavírus, a capa é muito emblemática, acho que vale a pena procurar e mostrar que é isso, né? Uma série de trabalhadores correndo risco para que um casal sentado na mesa, aí sim, com máscara, protegido, poder comer. Uma mesa, tipo uma mesa de restaurante. É um negócio assim, para a gente pensar bem. E tem um filme que está agora em cartaz no Netflix chamado O Poço, que eu recomendo também para quem puder assistir, tiver capacidade, condição de ver. Ô, Clodão, Oi? desculpa te interromper, mas é que entrou tu não está vendo, né? Então te interromper, porque tem uma pergunta aí que é a questão do impacto da redução da produção de petróleo para os estados, já que isso tem um impacto nos royalties que ele recebe. Boa, rapidamente. É isso. Tem um impacto, sim, além dos royalties, porque a produção para. Eu vendo agora, estava aqui agora, mais cedo, olhando também o impacto para o Ceará. O pessoal do Ceará, do Sindicato, pediu, junto com o Diese lá do Ceará, a gente está fazendo uma continha para mostrar os impactos, né, da redução da produção. O Ceará praticamente vai parar a produção do Ceará completamente e vai parar os royalties. E aí uma série de mais de 60 municípios vão ficar sem renda, sem fonte de renda, por conta dessa queda da parada da produção. Né? Sem falar os impostos, outros tipos de impostos, então ICMS, por aí vai. Então tem uma série de efeitos quando a Petrobras para de produzir esses campos. Né? Mas tem sim, tem um efeito da redução. E aí, assim, também queria, para finalizar, agradecer o convite do Sindipetro, dizer que o Diese, a associação está à disposição sempre, o Diese aí do Rio Grande do Sul, procure o Franzói, lá no escritório do Diese também, com alguma demanda, acho que é fundamental. O Diese está publicando um monte de estudos sobre o tema do trabalho, que acho que é o nosso tema central, e acho que pode ser bem interessante para quem quiser acompanhar o debate. Assim. A FUP também tem o INEP, que é o instituto criado pela FUP, que produz mais nos debates da geopolítica, do setor de petróleo, em especial, mas temas do trabalho, o Diese está aí à disposição. E toma eles à disposição para quem, talvez na próxima eu volte a Porto Alegre, sentir o calor aí de vocês, porque senti muito calor da outra vez que eu fui aí, em fevereiro. Obrigado. Obrigado, Clodão. Agora está começando a ficar frio aqui, já está um friozinho aqui, né? Então, quando tu vier, vai poder tomar um vinhozinho aí, vamos fazer um churrasquinho para ti, que a outra vez não deu para. Tá bom? Um abraço. Teve churrasco outra vez. Um abraço, obrigado. Um abraço aí para o companheiro Teseu, aí, coordenador do NF aqui, que entrou aqui, mandou um abraço para nós. Um abraço. Então, obrigado, Clodão, te agradeço muito. Vai lá descansar um pouco. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui, ver se tem alguma outra questão da categoria. Tá? Um abraço. Valeu, um abraço, tchau. Tchau, valeu, Alex. Tchau. Bem, companheiros, companheiras, já estamos com quanto tempo de live já, Alex? Acho que pouquinho mais de uma hora. Um pouquinho mais de uma hora, né? E não sei se tem alguma outra questão que não seja específica aí sobre o que o Covemar estava falando. Então a gente vamos ficar mais um pouco aqui, vamos trocar um pouco mais de ideia aqui com vocês sobre Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live aqui com o Clodão, que sempre é um companheiro que faz bastante tempo que ele faz assessoria para os petroleiros e conhece bem o setor, né? A ideia de fazer uma live um pouco diferente hoje, mais formativa, com mais conteúdo aprofundado das assessorias que prestam serviço aí para o nosso sindicato. Um abraço para o Franzói aí, que estava assistindo, não sei se ele continua assistindo, um abraço, companheiro Franzói do Diese aqui do Rio Grande do Sul, também sempre que a gente precisa da ajuda dele, ele aparece. E
Dizer que estamos estudando aí todas as possibilidades jurídicas, né, para responder a esses ataques que a empresa fez. Tivemos aí um debate nacional jurídico sobre essas questões, que estão construindo uma estratégia, porque nessa situação que nós estamos, ela traz problemas diversos, inclusive na questão do judiciário. Então, já tem pensado aí algumas táticas. Companheiro João Batista Xavier da Silva, companheiro da Federação dos Sapateiros, da CUT Rio Grande do Sul, um abraço aí, companheiro. Espero que tenha gostado aí do debate, hein? Então, nós estamos fazendo essa questão, acompanhando aí, é um crime o que a empresa está fazendo. Ficou claro na apresentação do Clovelmar que ela teria outras rúbricas para tirar o dinheiro e fazer essa economia que ela está fazendo em cima dos trabalhadores. Tá? Uma boa parte dos problemas que a empresa está enfrentando são, sim, fruto da gestão incompetente, destruidora, privatista, neoliberal do Castelo Branco e companhia. Ficou claro isso também, que nessa situação de queda de preço do petróleo, a empresa sofre muito porque ela simplesmente abriu mão do mercado interno brasileiro, que era um dos seus pilares de sustentação, mentindo para a população sobre que iria baixar o preço, que ia ter competição, um monte de balela, porque não tem. Vocês me desculpem um pouco a linguagem, mas é que o nível de indignação que a gente sente, a gente que trabalha aí no setor, é grande. E dizer que vamos estar aqui na semana que vem, vamos tentar fazer outra live interessante como essa. Vamos ver se a gente consegue alguém do INEP ou alguma outra pessoa para a gente discutir, para ajudar também o pessoal que está aí no seu isolamento, na sua quarentena, ou aqueles companheiros que querem debater, fazer o debate. Agradeço muito aí a presença de todos e todas. Abraços a todos que fizeram, que compartilharam, que curtiram, que reagiram de alguma forma, que interagiram. Até a próxima. Agradeço também a presença do pessoal. Eu quero lembrar também que esse vídeo vai ficar salvo aqui na página do sindicato. Então, se vocês assistiram aí essa apresentação, grande apresentação do Clovelmar, que foi muito esclarecedora, quiserem passar para outras pessoas que vocês acham que precisam ter as informações, que têm interesse em ter as informações, então o vídeo vai ficar salvo aqui na página. Compartilhem esse vídeo, passem adiante, porque a informação nesse momento é muito importante para a gente saber o que está acontecendo, principalmente nesse momento de que tudo tem que ser feito muito rápido, tudo que tem que ser feito com muita celeridade por causa da saúde das pessoas, e pode ter algumas entidades que se aproveitam dessa necessidade de celeridade para passar algumas maldades. Então a informação, ter o conhecimento é muito importante nesse momento. Muito obrigado a todos, a gente volta assim que a gente tiver mais informações ou mais convidados, enfim, novos vídeos a serem feitos. Até possivelmente semana que vem, até mais. Muito obrigado, pessoal. Valeu.